Bom dia, bom dia, bom dia. Como é que foi a sua semana? Como é que foram esses dias que você passou aí na sua casa, já voltando, né? Já tem indícios aí de volta à normalidade. Nós sabemos que ainda há muito a ser feito, a gente tem que tomar bastante cuidado, mas já há uma certa volta à normalidade. Como nós já havíamos falado na semana passada, nós da igreja, o conselho optou por nós aguardarmos mais esse período. A prefeitura organizou esse plano de retorno por 14 dias para depois reavaliar. Então nós também estamos aguardando essa reavaliação para nós decidirmos se já é um período bom para a gente voltar, se nós temos segurança para estarmos juntos e não sofremos nenhum tipo de sequela por nos, retornarmos e com isso prejudicarmos alguém. É a nossa preocupação também, não só com a vida espiritual da igreja, porque nós temos cuidado disso, orando, ministrando a palavra de Deus e também pela saúde dos irmãos que muitas pessoas, né, com uma idade mais avançada ou pessoas que já têm alguma enfermidade pré-existente, isso pode ser prejudicial. Então continuem orando, continuem clamando a Deus para que Deus nos fortaleça e nos dê o momento exato de nós voltarmos às nossas atividades. Enquanto isso, como nós já falamos na semana passada, nós continuamos aqui de maneira virtual, estudando a palavra de Deus, sendo edificados pela palavra de Deus e com certeza com a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos a nossa aula de hoje? Feche teus olhos, vamos orar juntos. Pai, como é bom nós podermos estar juntos com o Senhor, desfrutarmos da Tua presença no nosso lar, no nosso dia a dia, Senhor, na nossa vida. Como é bom, Senhor, saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos guarda, nos orienta. Como é bom, Pai, termos a Tua presença constante no nosso caminhar com o Senhor. Oh Deus, e é por causa dessa companhia constante, é por causa desse cuidado que o Senhor tem conosco, que nós nos achegamos a Ti, Pai, e clamamos que o Senhor venha nos abençoar mais uma vez nessa manhã, e que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, ministrados por ela, Deus, e que Teu Santo Espírito, Senhor, fale ao nosso coração, nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer comunicar para cada um de nós. Oh Deus, fica conosco, Pai, e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, queridos. Nós já estudamos sobre alguns temas, né? Queria passar para os irmãos. Nós já vimos sobre o poder de Deus, nós vimos sobre o engano de Satanás, a firmeza que temos que ter na fé. E na semana passada nós vimos sobre o cinto da verdade, o cinturão da verdade. E essa semana nós vamos ver sobre a couraça da justiça. O que ela significa, o que Paulo quis dizer com essa ilustração, fazendo essa analogia com o fardamento, né, o armamento do soldado romano, o que Paulo quer nos ensinar com essa analogia, com essa passagem. Nós temos aí no quadro a armadura completa, né, que o texto de Efésios capítulo 6 descreve. Ele começa a descrever essa armadura a partir do verso 13, e nós já estudamos aí o cinto da verdade, como nós vemos aí no quadro. Hoje nós vamos ver sobre a couraça da justiça, como era a armadura dos soldados, desses soldados romanos, e o que nós podemos e devemos aprender com ela. Vamos lá, vestindo a couraça da justiça, é o verso de número 14, nós vamos entrar nele, vamos lê-lo daqui a pouquinho. Para que servia essa peça do fardamento, essa peça da armadura do soldado romano na época de Jesus? Ela ia da base do pescoço até a parte superior das coxas, cobrindo assim o que agora costumamos denominar como tórax, peito, essa parte do peito, e o abdômen, a parte da barriga. E ela protegia partes vitais do corpo do homem, do corpo do soldado. Ela protegia o coração e os pulmões. Também a parte
estômago, os intestinos. Hoje nós conhecemos melhor o corpo humano, né? Fazia uma proteção sobre essa parte frontal do corpo do soldado. E com isso ele tinha segurança, uma certa segurança para batalhar, para entrar na batalha. Mas o que será que Paulo quer tratar conosco falando a respeito da couraça da justiça? Porque nós já sabemos que a nossa luta não é uma luta física, como era dos soldados romanos, mas sim uma luta espiritual. Vamos para o texto. Na batalha espiritual, devemos confiar no poder de Deus e não no nosso. Efésios 6, capítulo 10. Lembra que nós já lemos, né, nesse texto, que nós temos que nos fortalecer no poder do Senhor, no forte poder do Senhor. E desta forma, claro, não confiarmos no nosso poder, na força que nós temos, na força do nosso braço, mas confiarmos na força do Senhor, no poder do Senhor. E quando vestimos toda a armadura de Deus, a gente sempre frisa que não é só parte dela, mas toda a armadura de Deus, seremos capazes de ficar firmes contra os ataques de Satanás. Isso está lá no verso de número 11 do nosso texto base de Efésios capítulo 6. Isto é crucial, visto que a nossa luta não é principalmente contra as coisas ou seres naturais, mas contra as forças espirituais do mal, que são a causa fundamental de muitos dos problemas e ideias anticristãs que enfrentamos. Verso 12, nós vimos que Satanás quer se apoderar dos nossos pensamentos, da nossa mente, quer plantar mentiras, quer desabonar, deturpar a palavra do Senhor na nossa mente, fazer com que isso desça ao nosso coração, prejudicar a nossa relação, a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Isso está lá no verso 12. Portanto, devemos vestir toda a armadura de Deus, de forma que possamos permanecer firmes quando o dia mau chegar. Isso está lá no verso 13. Está tudo explicadinho aí no texto. Como é que a gente vai entender tudo isso? Nós já começamos a estudar desde o princípio sobre a natureza de Satanás, quem é Satanás, a força que ele tem, a força do Senhor, quem é o Deus que nós servimos e o poder que ele coloca à nossa disposição. Nós já aprendemos que nós temos que confiar e nos revestirmos do poder do Senhor. Aprendemos que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes do mal, contra os espíritos. Então é uma batalha espiritual. Aprendemos que a nossa batalha espiritual, apesar de espiritual, ela não é mística, porque ela não é travada. Ela é travada sim num campo espiritual, mas não é travada como a gente vê em filmes, né? Aquela coisa de forças do mal e raios e isso e dardos inflamados. Não é isso. É uma alegoria a respeito de uma batalha que os soldados travavam, né? Nós trazemos isso para o nosso entendimento. E nós chegamos agora numa parte que nós começamos, a partir da semana passada, a estudar as partes da armadura e o que Paulo quer nos trazer de ensinamento através delas. Vamos voltar para o texto, olha só. Quando começamos segurando o cinto da verdade, no verso 14, que mantém as armas juntas, as outras armas juntas na armadura cristã. A palavra de Deus é a verdade. Portanto, para termos a verdade firmemente no lugar em nossas vidas, devemos aprender a verdade a partir da Bíblia. Então nós vimos que a primeira arma, que é o cinturão da verdade, o cinto da verdade, ela nos traz então o conhecimento da vontade de Deus, a verdade de Deus, e nós temos um compromisso com essa verdade, baseamos a nossa fé na verdade do Senhor, e nós, através da verdade, desse conhecimento, nós recebemos de Deus o poder de resistir ao diabo, o poder de acabar com as falsas conversas de Satanás, destroçar, esmiuçar essas coisas e somente enxergarmos e darmos atenção à verdade e não caímos nessa cilada do engano de Satanás, ok? E essa verdade está na palavra do Senhor.
Vamos para frente. Paulo, então, menciona a couraça da justiça. Aqui nós vamos entrar no novo item para nós estudarmos nessa manhã. Couraça da justiça. Como nós vimos, ela protege essa parte, né? Abaixo do pescoço até o baixo ventre. Ela protege principalmente o nosso peito, o nosso tórax, os nossos pulmões, que são responsáveis pela nossa respiração, pela nossa oxigenação, e o nosso coração, que bombeia sangue para todo o nosso corpo. Então são partes vitais. Essa justiça, essa couraça, ela nos protege partes vitais do corpo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, com a couraça da justiça no lugar. Não é para outro lugar, é para o lugar certo. Efésios 6,14. Todos nós, pecadores, antes da conversão, e embora Deus tenha soberanamente mudado nossas disposições básicas na regeneração, ainda não alcançamos a perfeição, mesmo como cristãos, e continuamos a cometer pecados. Essas transgressões, contudo, ameaçam nossa confiança quando nos aproximamos de Deus. Então, olha só, que justiça é essa que Paulo está falando? A justificação que Deus faz em nosso favor, que Deus nos deu através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nos tornando justos. O texto está dizendo para a gente aqui que, apesar de Deus ter feito essa maravilhosa, derramado essa maravilhosa graça sobre a nossa vida, embora Deus tenha agido soberanamente e mudado as nossas disposições básicas nessa regeneração, ainda assim nós não somos perfeitos. A perfeição só vai vir quando nós formos glorificados. Então nós ainda pecamos, ainda tropeçamos no pecado, ainda erramos, mesmo seguindo a Cristo, mesmo frequentando a igreja, mesmo buscando a Deus, nós ainda tropeçamos no pecado, nós ainda erramos. E ele está dizendo aqui, o autor do estudo, que essas transgressões elas ameaçam a nossa confiança quando nos aproximamos de Deus, porque nos sentimos culpados. É muito natural, é normal a cada um de nós, quando fazemos algo errado, nós nos sentimos culpados, nos sentimos mal quando pecamos. Isso é bênção de Deus, porque é o agir do Espírito Santo sobre nós. Caso contrário, se a gente não ligasse, a gente estaria no mundo, não é verdade? Mas Deus, através do Espírito Santo, dele mesmo, incomoda o nosso coração para que a gente peça perdão e retome. E esse sentimento nos traz uma falta de confiança de nos aproximarmos de Deus. Vamos mais um. João escreve: amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. 1 de João 3, 21 e 22. Ter um caminho para verdadeiramente tratar com o pecado, que leve à libertação da condenação, é essencial para permanecer confiante na presença de Deus. E isto vem de uma compreensão da justiça que Deus providenciou para nós através de Cristo. Essa justiça então funciona como uma couraça na batalha espiritual, guardando o nosso coração e a nossa consciência. Vejam só, o inimigo é um enganador. Lembra que nós estudamos a respeito disso? Ele é mentiroso por natureza e pai da mentira. Ele tem prazer na mentira e não tem compromisso nenhum com a verdade. Nós, por outro lado, temos um compromisso com a verdade e temos que nos afastar da mentira. Vamos entender um pouquinho melhor isso. Quando Paulo fala
que nós somos justificados pelo Senhor Jesus, e isso é uma grande verdade, que nós recebemos a justificação, nós não somos justos por nós mesmos, pelos nossos feitos, não podemos ser justificados por isso, mas Deus nos justifica em Cristo Jesus, por intermédio da fé. E Deus nos traz essa compreensão através da iluminação, como nós já estudamos, tirando as escamas dos nossos olhos e nos abrindo os olhos para a verdade da palavra de Deus. E nós passamos então a compreendê-la e a aceitá-la em nosso coração. Nós conhecemos o sacrifício de Cristo e entendemos o que Ele fez por nós. Então, quando nós somos justificados por Jesus, nós nos tornamos justos aos olhos do Pai, por conta daquilo que Cristo fez em nosso favor. E a condenação do diabo não pode recair sobre nós. Ele vai tentar de todas as formas, por causa dos seus tropeços, por causa dos meus tropeços, por causa dos nossos pecados, as nossas transgressões, nos afastar do Senhor, querendo nos fazer acreditar que nós não somos perdoados, que nós continuamos pecando porque nós não somos verdadeiramente cristãos, nós não estamos no caminho do Senhor, nós estamos totalmente errados, nós não somos dignos. Em partes, alguma razão ele tem, porque nós não somos dignos mesmo, não é? De tamanha graça. Por isso que nós recebemos graça, porque Deus nos dá independentemente de quem nós somos. É Ele quem faz isso por nós. Mas a grande diferença é que Deus não derrama sua graça para tirá-la depois. Deus não salva para depois nos entregar a toda sorte, mas Deus cuida de nós. Deus cuida dos seus. Vamos adiante, olha só que interessante. Ele está dizendo aí no finalzinho do texto que nós lemos, no penúltimo parágrafo, ele está dizendo que isto vem de uma compreensão da justiça que Deus providenciou para nós através de Cristo. Esta justiça, então, funciona como uma couraça. Vocês estão entendendo? A justiça, esse entendimento da justiça, nos fortalece dos ataques de Satanás, do engano de Satanás. Essa justiça nos reveste e funciona como uma couraça na nossa batalha espiritual, guardando o nosso coração e a nossa consciência. Lembra do que nós começamos lendo aqui, o que João diz? Amados, se o nosso coração não nos condenar, por que o nosso coração não nos condena? Porque nós somos bons? Porque nós somos capazes? Não, porque Deus mudou o nosso coração. Deus regenerou a nossa vida, mudou a nossa sorte. E nós passamos a ter compreensão do que Jesus fez. E sabemos que isso Ele fez de uma vez por todas. Então, o que João diz? Se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Vamos adiante um pouquinho? Olha só, mais esse texto. Precisamos saber que nunca podemos alcançar a verdadeira justiça pelas nossas boas obras. Antes, ela deve ser imputada a nós por Deus. É aquilo que a gente já falou no slide anterior. Nós não temos capacidade pelas nossas próprias forças de nos regenerarmos, de nos tornarmos justos, mas Deus é quem nos justifica. Essa justiça é imputada a nós por Deus. Paulo declara que a justiça é um dom, lá em Romanos 5,17, que Deus concede aos seus eleitos através da fé. É Deus que nos concede esse dom e é Deus que nos concede a fé em Cristo Jesus. Olha só que interessante. Deus tornou pecado por nós. Prestem atenção. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós tornássemos justiça de Deus, para que nos tornássemos justiça de Deus. Deus lançou
todo o pecado sobre Cristo Jesus, que não tinha pecado, ele se tornou pecado para pagar o preço do castigo, da condenação que recairia sobre nós. Cristo pagou isso por nós. Então Deus providenciou o pagamento da dívida que nós tínhamos com Ele mesmo. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. A Bíblia ensina que o homem é justificado pela fé, independente, da obediência à lei. Romanos 3, 28. Porque se obedecer à lei nos justificasse, Cristo morreu em vão. Nós não precisaríamos da vinda de Cristo. Era só guardar a lei. Mas nós não conseguimos guardar a lei do Senhor. Não conseguimos. Dos 10 mandamentos, Jesus cita 2 de uma maneira muito especial e diz que desses 2 dependem toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, o nosso entendimento. E amar ao próximo como a nós mesmos. Nem essas 2 coisas, irmãos, somente essas 2 coisas nós não conseguimos fazer. E todos os outros mandamentos estão ligados a esses 2. Se nós não conseguimos guardar nenhum desses 2, nós não conseguimos guardar os demais também. Então o texto está nos mostrando que nós somos justificados pela fé, e isso não vem da obediência à lei, porque nós não podemos guardá-la totalmente. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, 6. Deus lançou sobre Jesus toda a iniquidade. Toda a iniquidade. Ele recebeu na crucificação o peso do pecado de toda a humanidade sobre a sua vida, de todos aqueles a quem Deus iria resgatar. E ele não tinha cometido nenhum pecado para que isso lhe fosse imputado. De forma que todo o que nele crer não perecerá, mas tem vida eterna. João 3,16. Contudo, se Deus não lhe concedeu fé para confiar em Jesus Cristo para a salvação, então você não é justo. Aquele que não foi alcançado pela graça, isso é muito importante. Aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, esse não teve os olhos abertos, esse não foi iluminado, esse não compreende a verdade de Deus, portanto, esse não está salvo. Não é salvo. Não pode ser salvo sem conhecer a justiça, sem conhecer a verdade, sem que Deus haja graciosamente em sua vida. Esse não é justificado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito. Então, aquele que crê, esse se salva, esse é justificado. Agora, aquele que não crê, esse já está condenado. Quem nele crê não é condenado, mas aquele que não crê, esse já está condenado. Amados, é muito sério isso. Nós precisamos entender, porque isso nos traz segurança ao coração. Mas aqueles que não conhecem a Cristo, que não foram alcançados pelo amor do Senhor, que desdenham da palavra de Deus, deveria trazer uma certa frustração, um desespero, porque estão caminhando a passos largos para a perdição. E quando nós, que somos servos do Senhor, não entendemos que somos guardados por Ele, nós não vestimos essa couraça da justiça. Quando nós entendemos que nós somos justificados por Deus, nós somos salvos, nós somos alcançados pela graça do Senhor, essa couraça nos reveste e nós temos então firme convicção da nossa salvação, da nossa justificação. Temos firme convicção daquilo que Cristo fez por nós. E nós não nos enredamos, não caímos
nas ciladas de Satanás. Nós não damos ouvidos às mentiras de Satanás, querendo nos afastar, nos atrapalhar, querer dizer que nós não somos justificados, que nós não somos alcançados por Deus através das suas mentiras, através dos seus enganos. E desta forma, então, ele quer nos afastar da verdade. Vamos fazer aquela pausa para a gente conversar um pouquinho aqui no grupo? Você já tem consciência daquilo que Cristo fez por você? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua justificação em Cristo? Você entende o tamanho do sacrifício que Cristo fez e o quanto isso importa para a sua vida, para a sua aproximação para com Deus? Você tem plena consciência disso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesses 10 minutinhos, depois a gente volta com o segundo bloco, tá bom? Vamos lá então.